que vem ao Brasil, assim como vai a outras partes do mundo, como é o caso da China, da Índia, em primeiro lugar, Japão e depois China com São Francisco Xavier, situarmos no processo expansionista da coroa espanhola e da coroa portuguesa. Na verdade, é por esse processo expansionista que a companhia chega ao Brasil. E nunca se esqueça que, em primeiro lugar, a companhia é trazida nas naus, por assim dizer, não é, do Império Português e para servir os colonos. Não é? A companhia gozava de uma autoestima junto à coroa espanhola, à coroa portuguesa e outros reinados da Europa também, por causa da capacidade dos primeiros jesuítas. Mas nunca nós podemos deixar que, no centro dos exercícios espirituais, não é? Dos quais aqueles homens beberam na fonte que vieram para o Brasil, está o discernimento. Chegando ao Brasil, eles vão dizer, bom, nós temos aqui uns nativos que é preciso servir. Quer dizer, se eles vieram, por um lado, para servir a coroa portuguesa, eles viram, por outro lado aqui, que o trabalho deles tinha que ser ampliado. E os nativos, os índios, foram realmente destinatários da ação evangelizadora dos primeiros jesuítas. Para você ter uma ideia, tem uma carta do padre Nóbrega, que é brilhante. O padre Manuel da Nóbrega era o provincial. Anchieta, quando veio para o Brasil, era simplesmente noviço, né? E era chamado ainda de irmão José. E a razão, por exemplo, pela qual os jesuítas saíram da Baixada Santista, vamos chamar assim, para subir a Grande Muralha e chegar no Planalto de Piratininga, que é hoje a cidade de São Paulo, a razão foi dupla. Em primeiro lugar, era o perigo que corriam os pais das crianças que estudavam nos colégios dos jesuítas em São Vicente, de fazer o transporte de víveres para aquela região, de ser assaltado, era o problema do tempo, bom, uma série de questões. Segundo, tinha o padre Manuel da Nóbrega, que decidiu, num determinado momento, de retirar o colégio de São Vicente e de subir o Planalto de Piratininga, onde ele já tinha, por informação do padre Leonardo Nunes, chamado padre voador, porque ele se deslocava pela mata como ninguém e descobria todos os lugares. Mas a razão outra era o seguinte, dizia que os colonos eram um mau exemplo para os índios e que eles eram de nuca dura e que não adiantava insistir na evangelização deles. Então, seria melhor retirar, não é, diante deles os índios e outras pessoas retas, para que elas não fossem embevecidas pelo mau exemplo dos colonos portugueses. Não é? Uma atitude audaz. Uma atitude audaz também trabalhar com os índios. Vocês imaginam que aqui no Brasil, e a campanha é semelhante nas reduções no sul do país, no Paraguai, na Argentina, é formar os índios, porque já naquela época os jesuítas tinham a convicção de que primeiro era preciso, é bom que se entenda bem o que a gente está falando, para não dizer que eu estou utilizando outra palavra, que era preciso humanizar o índio. Como é preciso nos humanizar? Porque senão o evangelho não terá chance na nossa vida. E por que canal eles decidiram humanizar e emancipar os índios, para que eles não fossem subjugados pelos portugueses? Através da cultura. Eles ensinavam a boa música, eles ensinavam as letras, e através das músicas eruditas e tudo que eles ensinavam, e as modinhas da época, na qual eles punham um conteúdo, como eles chamavam, da doutrina cristã, eles ao mesmo tempo evangelizavam os índios. Eles ganhavam a simpatia dos índios e o ódio dos portugueses, porque os índios, de fato, reconheciam a sua dignidade, eram emancipados e, tendo acesso à cultura, eles podiam dizer não a qualquer domínio
que pudesse escravizá-los, que é o que Portugal queria. Na verdade, os jesuítas nunca permitiram. Diretamente, os jesuítas fundaram a cidade de São Paulo? Diretamente não, porque o objetivo deles não era fundar uma cidade. Essa noção de cidade é uma cidade europeia, mas aqui ainda não é. A intenção primeira dos jesuítas foi fundar, não é, um colégio. Por isso o Padre Manuel da Nóbrega saiu de lá. Com a fundação do colégio, o que era também natural, surgiu em torno do colégio, porque os padres atraíam as pessoas, uma vila. E foi essa vila que deu lugar à cidade de São Paulo, que hoje nós conhecemos. O curioso é que aquela cabana primeira, porque quando eles vieram, o que era a construção? Uma cabana de 14 passos de comprimento por 10 de largura. E a descrição que os padres aqui faziam daquele lugar era isso. Dentro dessa cabana de 14 por 10 passos, era refeitório, sala de aula, dormitório, capela, tudo. E que havia dias que a fumaça era tão grande, mesmo no inverno eles preferiam estudar fora do que ficar dentro de tanta fumaça que tinha dentro da cabana. Só depois eles vão construir um colégio de taipa de pilão. Mas no início era simplesmente uma cabana, um colégio. A missa de inauguração do colégio foi, ao meu ver, propositadamente, no dia 25 de janeiro. Por que eu diria propositadamente? Porque os jesuítas, celebrando a missa neste dia, sinalizavam de maneira inequívoca qual era a sua missão. Dia 25 de janeiro é o dia em que a igreja celebra a conversão de São Paulo. E, ao celebrar isso, São Paulo, que é tido como o apóstolo dos gentios, era assim que a Companhia de Jesus, que inaugurava o seu colégio, nesta data se compreendia, que compreendia ter a sua missão em relação àqueles que pelos portugueses eram considerados gentios, pagãos, isto é, os índios. Exatamente eles eram os destinatários daquilo que a Companhia de Jesus tinha de melhor, não como exclusivos, mas como preferenciais. Depois queria contar uma curiosidade, que, já que é curiosidade, como você diz, né, uma das curiosidades, não diz respeito a só o pátio, né? Mas como nós estamos aqui em Campinas, perto de Itu, de Salto, de Indaiatuba, que o povo fala porta, né, abrir. Curioso, ninguém sabe que isso foi a criação dos jesuítas, esse modo de falar. Não é? Por que foi a criação dos jesuítas? Era a possibilidade de permitir aos índios de falarem o português. Porque havia sons que eles não conseguiam emitir. Por exemplo, porta. Eles não conseguiam falar, então, mas eles conseguiam falar porta. Então, os jesuítas permitiam ele. Não conseguiam falar rato, mas conseguiam utilizar uma aspirada, conseguiam falar rato. Então, eles faziam concessões no português para que os índios pudessem também se comunicar em português. Ora, como tudo acontece na história, isso vai ganhando os lugares. E ficou como a linguagem dos caipiras. Mas, na verdade, a gente nunca pode se esquecer que isso está enraizado numa concessão fonético-linguística que permitia aos índios de se comunicarem. Agora, depois isso vai ganhando o interior, sobretudo de São Paulo e tantos outros lugares, né? Mas a raiz disso tudo está na preocupação que os jesuítas tinham de permitir aos índios de se comunicarem com facilidade.